Boa noite, irmãos. Vamos para a nossa reflexão na Palavra de Deus dessa noite, nesse culto. E nós vamos conversar um pouco sobre o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, uma história muito conhecida de Davi e Golias. Vou pedir para você abrir lá no texto, se você puder, para a gente ir acompanhando algumas ideias que eu quero aplicar para nós de maneira prática sobre a nossa vida, sobre os dias que nós temos enfrentado e que nós temos vivido. Esses dias, irmãos, ele tem, pelo menos para mim, dado a impressão, às vezes, de que demora muito para passar. Ao mesmo tempo, nós olhamos no calendário, e nós já podemos ver aí que já estamos na metade do ano, parece que nós não concluímos quase nada, a nossa vida está alterada, está fora da normalidade. Isso é estranho, mas ao mesmo tempo me fez refletir, durante esses dias, de que a vida ela é longa demais
para nós tentarmos planejá-la toda. Se você tentar, você não vai conseguir, não tem como você fazer planos para 20 anos, 30 anos. Mesmo que você tente, você tem que reconhecer que esses planos eles serão falhos, eles serão alterados ao longo da jornada, ao longo do caminho. Mas também, queridos, a vida ela é muito curta, ela pode ser abreviada de maneira assustadora e nós não devemos vivê-la sem planejar de forma alguma. Nós não devemos viver simplesmente o dia sem fazermos plano a médio prazo, né? Ou mesmo a longo prazo, dentro dessa consideração que eu estou querendo trazer para os irmãos. Mas sendo ela longa, ou curta, né? Ou breve, ela é suficiente, ela sempre tem o tempo suficiente para que nós possamos entender que não são os nossos planos que a dirigem. E nós devemos aproveitar o tempo dela, sendo longo ou curto ou breve, né? Para conhecermos aquele que é o Senhor do tempo, aquele que dirige todas as coisas. Somente nas mãos de Deus, os nossos planos, a curto prazo, a médio e a longo prazo, poderão se concretizar de uma maneira que seja benéfica para nós. Não adianta nós vencermos todas as batalhas dessa vida, escaparmos de todos os problemas dessa vida, se nós não aprendermos que essa vida nos foi dada para nós aproveitarmos de maneira sábia para conhecermos aquele que nos criou. Porque senão essa vida se tornará apenas um derrubar de gigantes, né? Pensando aqui no texto, constante, um problema que se levanta e é destruído, um problema que se levanta e é enfrentado, e no fim, se ela for longa, quando nós estivermos bem velhinhos, nós vamos olhar para trás e perceber que nada restou e que não fez sentido aquilo que nós fizemos. Se ela for breve e curta, então, pior ainda, porque nós vamos estar ainda na fase de planejamento e seremos levados daqui, sem conhecer o amor daquele que nos criou. Eu queria olhar para essa história de Davi e Golias, que é muito conhecida e creio que você já ouviu várias vezes, nessa perspectiva de como nós devemos viver a vida com sabedoria, para que, da maneira que ela for, nós possamos sempre aproveitá-la para conhecermos a graça e o amor de Deus sobre nós. Aquele que nos criou, dando pistas, né, dando dicas para que nós olhemos para Ele, não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos bons. Porque, segundo a Escritura, é Ele que vai nos colocar em todos eles e permitir que nós estejamos em todos eles para conhecê-lo, para conhecer o seu nome e para engrandecê-lo como nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador e Redentor. Que Deus te abençoe e que essa reflexão possa ser útil para a sua vida espiritual. Eu não vou ler o texto todo, eu vou usar apenas algumas partes do texto porque a história é muito conhecida e vou narrando para você, mas depois você pode fazer a leitura total do texto durante a semana e com certeza vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Vamos lá então, eu vou começar aqui no versículo 31, e o que aconteceu aqui até no versículo 31? O pai de Davi dá ordens a Davi para que vá levar mantimentos, né? Queijo, né? Tem algumas pessoas que brincam que Davi era mineiro, né? Vai levar queijo e mel, né? E outros itens para os seus irmãos que estão na frente de batalha, os seus irmãos mais velhos. Os nomes deles vão aparecer aqui no texto. E Davi obedece, ele deixa o rebanho que ele cuidava e ele vai levar esses mantimentos então aos seus irmãos. E chegando ali ele vai se interessar pela frente de batalha, né? Os filisteus, que foram inimigos de Israel aí durante longo tempo, né? Serviram inclusive, segundo Sidney Greidanos, que é um autor que trabalhou muito essa questão de como pregar a partir do Antigo Testamento, né? Encontrando Cristo ali nas Escrituras. Ele vai sugerir que esses inimigos eles foram muitas vezes chicote de Deus sobre a vida de Israel, para corrigir Israel. Era permissão de Deus que eles afrontassem Israel, enfrentassem Israel. E aqui é uma dessas ocasiões, como ele diz, que depois de algum tempo esses inimigos se levantam de novo para perturbar Israel aí, tentando derrotá-lo em batalhas. Então Davi vai, e quando ele chega ali, ele vai conhecer então o gigante Golias, ele vai ver Golias afrontando o exército de Israel. Há algumas características interessantes no texto a respeito de Cristo, e eu vou destacá-las, que é a parte principal do texto para nós, né? É o que interessa. Toda a Escritura, ela foi deixada para nos apontar a Cristo, para nos apontar para Cristo. Ela nunca é aplicada diretamente à nossa vida antes, sem passarmos por aquele que é a chave de interpretação, que é Jesus Cristo. Então nós vamos fazer isso no texto. Mas aqui,
Quando Davi chega ali e vê aquele gigante já por 40 dias desafiando as pessoas de Israel e ninguém aparecendo, né? Ele fica muito irado, ele fica muito aborrecido, porque está não apenas afrontando o exército de Israel, mas o exército do Deus de Israel. Israel simbolizava ali, né, o povo de Deus. E Davi vai então começar a perguntar para as pessoas ali no campo de batalha o que o rei vai fazer para quem derrotar esse gigante que está desafiando ali, né, uma briga justa, vamos dizer assim, um representante do exército de Israel contra ele, para ver quem seria o vencedor. Só que os irmãos de Davi ficam aborrecidos dele fazer essa pergunta. Eles dizem: você é muito presunçoso, o que você veio fazer aqui, né? Você está desperdiçando seu tempo, você só quer ficar vendo o campo de batalha. Eles não conseguem compreender e nem aceitar, vamos dizer assim, a coragem que Davi tinha. A coragem que Davi tinha em Deus e não em si, porque ele era um molecote, vamos dizer assim, né? Era o mais novo dos filhos ali de Jessé. Mas homens escutam, então, Davi falando a respeito desse questionamento e se interessando pela batalha. E eles vão levar, então, ao rei aquela fala de Davi. E Davi vai ser apresentado, então, a Saul. Há algumas questões intrigantes no texto que nós não vamos entrar aqui, mas depois você pode pesquisar ou me mandar mensagens por WhatsApp, se você for minha ovelha, que são questões de cronologia dentro do texto. Aqui vai parecer que Davi não conhecia ainda a Saul, né, e a Abner, mas em outros textos vai parecer que eles já se conheciam. A questão mais simples de se entender isso aí é que o escritor que escreveu esse livro, muito tempo depois, narrou como se estivesse nos dias dele. Então vai parecer que ele está narrando no futuro fatos que aconteceram no passado, tá? Mas há várias explicações sobre isso. É a questão menos importante no texto, apenas se você ficar com curiosidade, para você continuar pesquisando aí então a respeito dessa questão cronológica. Isso vai acontecer muito em evangelhos também, viu, irmãos? Muitos textos da Bíblia não são escritos de maneira cronológica, às vezes eles são escritos de maneira temática, agrupados em maneira temática. Isso pode gerar alguma confusão, né, sobre nós, principalmente em narrativas, ou pode fazer com que pessoas más intencionadas levantem, né, contra nós perguntas como se a Bíblia fosse falha. Há sempre uma explicação e há sempre uma maneira de nós estudarmos esse texto, tá? Só para instigar a sua curiosidade aí, se alguém perguntar para você a respeito disso. Então o versículo 31 vai dizer o seguinte: alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que era o rei de Israel, que mandou chamar a Davi. E Davi disse a Saul que ninguém se desanime por causa dele, por causa do gigante, que já estava ali há 40 dias, né, afrontando a Israel e dizendo: não tem ninguém aí para lutar comigo, né, vocês são os covardes, tal. Este teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você é ainda jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, Davi, você é um menino e ele é treinado na arte da guerra já desde a mocidade dele. Você não pode ir lá lutar com ele. Mas olha o testemunho que Davi dá então. Este teu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Ele enfrentava os leões ali, africanos, né, vamos dizer assim, daquelas regiões, e os ursos marrons, que são terríveis criaturas também, que normalmente saíam do seu habitat quando não tinham frutas, né, ou frutos silvestres, e iam caçar, então, rebanhos, ali, atacar rebanhos. Davi não só ia atrás deles e batia neles, né, matava eles aí, como recuperava as ovelhas. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Então aí ele liga a questão da incircuncisão, e a circuncisão no Antigo Testamento era um símbolo de pertencimento a Deus. Então o que ele está querendo dizer é: esse cidadão não pertence a Deus e ele está afrontando um exército de pessoas que pertencem a esse Deus. Ser circuncidado ali significava pertencer a Deus, né? É difícil nós traçarmos um paralelo direto sobre isso, mas é mais ou menos como o batismo hoje. Nós somos inseridos na família de Deus, que é a igreja, através do nosso batismo, né?
lá no Antigo Testamento era através então da circuncisão. Desde pequenos, os meninos eram circuncidados. E Davi continuou, versículo 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. O Senhor, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Aqui é uma coisa muito interessante, irmãos. Quando você lê o texto inteiro, você vai ver que Golias provavelmente tinha aí 3 metros de altura, né? Ele era aí descendente ali dos Anaquins, né? Que eram os gigantes ali narrados no Antigo Testamento, dessa raça de gigantes, né? E quem vai lutar com ele é um menino pequeno. Mas o escritor, ele trama isso, quando nós lemos o texto no hebraico, de uma maneira muito engraçada. Porque, se você se recordar, Davi foi eleito rei de Israel, ele se tornou rei de Israel, porque ele era o mais alto dos ombros para cima. Além de ser bonito, ele era o mais alto dos ombros para cima. Então, teoricamente, quem é que tinha que lutar com o gigante? O maior do povo de Israel. Mas Saul, como nós sabemos, no futuro, ele vai ser rejeitado por Deus, porque ele não foi uma pessoa, um rei, escolhido por Deus. Ele foi escolhido pelos olhares do povo. E Davi foi rei porque Deus escolheu a ele, através do seu coração. É uma coisa interessante dentro do texto, né? Para a gente ver aí o escritor nos sugerindo algumas coisas na leitura que o texto traz. Então Davi então se prepara. Há aquele episódio que eles tentam vestir a armadura de Saul em Davi, e Davi vai chegar à conclusão, não, eu não sou assim, eu não consigo andar com isso, eu não sei lutar com isso. E Davi vai então até um ribeiro, e vai pegar umas pedrinhas bem lisinhas, bem bonitas ali, ele pega 5 pedras, né, para ter mais chance, vamos dizer assim, né, se ele errasse uma, tinha outras pedras, né, apesar que ele vai acertar de primeira, e apesar do nosso espanto hoje de ouvir falar que alguém com uma funda, né, que era uma tira de couro ali, com uma parte maior no centro, onde era colocada a pedra, aquilo ali era fechado como uma gavetinha, né, e a pessoa girava sobre a cabeça e disparava, soltava uma daquelas tiras, a pedra ia e acertava o seu alvo. É difícil a gente imaginar que alguém consiga ter tão boa pontaria assim. Mas em outros textos da Escritura vai dizer que em Israel existiram pessoas, né, 300 homens treinados ali, um batalhão de elite da funda, que eles acertavam um fio de cabelo com uma pedra na funda. Então, eles tinham muita precisão com esse objeto. Não só para espantar animais, né, que atacavam o rebanho, mas para atingir coisas também. Era uma arma de guerra, não era apenas um instrumento de diversão, vamos dizer assim. Então Davi ele seleciona essas pedras, que era o que ele sabia utilizar, era quem ele era diante da vida, né? E ele vai enfrentar então aquele gigante totalmente paramentado ali. Só a armadura, o equipamento de guerra de Golias pesava em torno de 70 quilos. Então se caísse em cima do Davi, só o equipamento do Golias provavelmente já ia causar um grande estrago a esse menino, né? A esse jovem. Mas Davi vai na coragem, não dele, ele vai na coragem de Deus enfrentar aquele gigante. E isso é muito bonito, porque Davi não estava nem aí com quem era aquele gigante, com quem era aquele exército que estava afrontando seu Deus. Davi se preocupava em quem era o Deus dele, o Deus que ele conhecia, o Deus que já o havia livrado. E é assim que você e eu, vivendo nessa vida, seja ela curta ou longa, temos que aproveitar a vida para conhecer a beleza desse nosso Deus, que vai estar conosco nos nossos momentos tristes, nas nossas festas, né? Nos nossos velórios. Ele vai estar sempre conosco. É isso que esse texto tenta trazer para nós e que nós vamos aplicar também de maneira prática para a nossa vida. Só que o que acontece? Da mesma maneira que pessoas que tentam viver a vida, seja ela curta ou longa, né? Dessa maneira, aproveitando para conhecer o amor desse Deus, Davi também foi zombado. Então, quando ele chega ao campo de batalha, né? Aí no versículo 41, nós vamos ver que o filisteu vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. E o filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Então ele passa medo em Davi, né? Davi sem armaduras, o Golias ali com seu escudeiro de maneira oficial, né? Que pegava, escolhia suas armas e tudo, era uma batalha oficial,
um desafio oficial, como naqueles dias, né? E Davi não se amedronta, porque não por causa de si, mas por causa de Deus, porque como diz o texto aqui, ele era apenas um mocinho de boa aparência, né? Um playboyzinho, vamos dizer assim, nos dias de hoje. E Davi vai dizer então: você vem contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E essa é uma das partes que eu mais gosto nesse texto, irmãos. Porque Davi faz aquilo ali não apenas para mostrar para Golias e para o exército dos filisteus que tinha Deus em Israel. O próprio exército de Israel estava acovardado há 40 dias, se esquecendo de que existia um Deus em Israel. Então no hebraico, quando nós olhamos essa parte do texto, a gente vê que a ênfase de Davi é o seguinte: eu vou fazer com vocês o que você está me ameaçando, o que você está ameaçando de fazer conosco, eu vou fazer exatamente igual, e eu tenho a certeza de que é Deus que vai me entregar nas suas mãos. E isso vai acontecer para que todos aqui saibam, os dois exércitos saibam, que existe Deus em Israel. Perceberam? O próprio exército de Israel não estava confiando em Deus como Davi confiava. Então essa é a parte linda da história. Davi vai fazer tudo o que ele faz, sabendo quem ele era diante de Deus e quem Deus era para ele. E isso não permitia que o medo subisse ao seu coração. E ele vai fazer todas essas coisas para que o nome de Deus seja engrandecido. Essa é uma maneira sábia de nós vivermos a nossa vida. Seja ela curta ou longa, seja ela boa em muitos momentos, ruins em muitos momentos. Não desperdice a sua vida apenas enfrentando problemas gigantes, dilemas, traumas. Aproveite a sua vida para saber quem você é diante de Deus, quem Deus quer que você seja diante dele, mas acima de tudo, quem é esse Deus que lida com a sua história, que dirige a sua história, que governa você, a sua história, que te leva por lugares que você não imagina, que abre portas que você não espera, que dá livramentos que você mal poderia imaginar. Um Deus milagroso, miraculoso, espantoso, sobrenatural, que interfere na nossa vida de maneira linda, em várias fases dela. Aproveite tudo, as lutas, as celebrações, as vitórias, para conhecer esse Deus. Foi isso que Davi fez. Se você olhar o futuro da história de Davi, você vai se lembrar de alguns episódios. Quando ele peca assustadoramente, né, naquele episódio ali com Batseba, como ele se quebra diante de Deus. Davi não era perfeito, não é isso que eu estou propondo aqui. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia quem era diante de Deus sempre, né? E conhecia quem era esse Deus que estava acima dele. E por isso ele conseguia ser humilde, para dar a Deus a honra pelas vitórias. E conseguia ser humilde também quando errava, para reconhecer que sem a mão do Deus dele, ele jamais seria salvo de coisa alguma. Então, tanto quanto Davi peca com Batseba e se quebranta, quando ele escolhe o castigo em outra ocasião, né, que ele erra ali fazendo o censo, né, que Deus não queria que ele fizesse, porque o coração dele estava começando a se exaltar nas coisas que ele realizava, Deus proíbe a ele de realizar um censo para ver quantas pessoas no exército tinha, ele faz em desobediência e vai ser então alertado pelo profeta de que Deus o castigaria, ele escolhe cair nas mãos de Deus. Não, eu prefiro então que Deus me castigue do que os homens, porque Deus é misericordioso. Se você olhar para toda a história futura de Davi, você vai ver que ele teve momentos difíceis na casa dele, filhos rebeldes, problemas de ter que fugir do próprio reino. Davi foi uma pessoa comum como você e eu, teve altos e baixos na sua existência, mas mesmo no palácio ou dentro de uma caverna escondido dos inimigos, ele nunca se esqueceu de quem era o seu Deus. E é lindo nós olharmos e percebermos que isso sempre foi assim. Desde o início, desde aquele menininho que sai para entregar queijo e mel ali no acampamento e consegue enfrentar e derrotar um gigante que há 40 dias afrontava homens maduros, né, e corajosos, homens de guerra. Desde o início nós percebemos que quem dirigia a vida desse menino era o próprio Deus. Sabe o que é bonito? O nome Davi significa o amado, né, aquele que é amado por Deus. Você e eu, nós somos amados por Deus. A maior prova que Deus deu desse amor está lá em Romanos 5, né, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco,
Porque ele deu Jesus para morrer por nós, sabendo que nós somos pecadores. Assim como Davi não era perfeito e Deus o amou, ele nos ama também. E se você crer, e se você tiver coragem e confiança, ele vai cuidar da sua vida em todo o tempo. E as coisas não serão só boas, não é isso que eu estou prometendo aqui. Davi, como eu disse, teve muitas dificuldades. Mas Deus sempre vai estar com você e você sempre vai poder contar com esse Deus. O Senhor me ajudou a matar um leão e um urso. Esse gigante aí não vai ser nada. E é assim que nós vamos sempre em frente, confiando no que Deus já fez. E nos lembrando e imaginando as coisas que Ele sempre vai poder fazer. Porque nós somos os amados por Ele. Essa história, irmãos, ela se liga diretamente a Cristo. O Sidney Greidanos, que eu já citei, né? Ele tem um dos livros dele, que eu gosto muito, é esse aqui, ó, Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. Ele vai sugerir várias maneiras de nós encontrarmos Jesus dentro dos textos, a Escritura nos apontando para Jesus. O que eu quero que você entenda, que é o principal desse texto, desse acontecido, né? Ele aconteceu para apontar para Jesus, aquele que viria da descendência de Davi, que ocuparia o trono, né, para sempre ali, não apenas momentaneamente como Davi ocupou. Uma das coisas que eu quero que você entenda é o seguinte: nós vamos aplicar de maneira prática aqui algumas coisas de sabedoria bíblica para a nossa vida, coisas que Deus faz, não só por Davi, mas por todos nós que somos amados por Ele. Mas há uma coisa nessa história que liga diretamente à história de Cristo que você não pode deixar de compreender. Há várias nuances no texto que apontam para isso. Por exemplo, a armadura de Golias, ela era cheia de escamas. E há uma ênfase, né, do escritor para que nós compreendamos isso. Se você se lembrar, nessa batalha havia duas dinastias. A dinastia das escamas, ou da serpente, lá do Éden, de pessoas rebeldes contra Deus, pecadores não salvos, e a dinastia daquele que era segundo o coração de Deus, que é Davi. Há duas frentes, simbolicamente e ilustrativamente, em batalha nesse episódio. Golias desafia, então, aqueles homens do exército ali que estavam à sua frente durante 40 dias. E somente o enviado pelo Pai, o amado de Deus, que vai levar mantimentos aos guerreiros e aos seus irmãos, pode lutar contra ele. Já deu para você entender, né? Se você for para Mateus capítulo 4, você vai ver Jesus durante 40 dias no deserto, sendo afrontado pela própria serpente, ou próprio Satanás, vamos dizer assim, e vencendo em obediência ao Pai. Então, o que é que essa história significa para nós de maneira cristocêntrica? Que, independente se você viva sem Deus ou não, vença ou perca, tem uma batalha que você não consegue vencer sozinho. É a batalha pela sua salvação e pela sua alma. Há um gigante, há um problema chamado pecado e condenação que somente o guerreiro escolhido por Deus, aquele que é o amado enviado pelo Pai, poderia vencer por você e por mim. Quando nós olhamos para essa história, ela simboliza muitos ensinamentos para nós vivermos e utilizarmos durante a nossa vida humana. Mas ela traz o principal significado de que não há salvação sem Jesus lutar por você. Se você tentar viver a sua vida sozinho, seja ela breve ou longa, você vai perder no final por causa dos seus pecados. Isso acontece, irmãos, por causa de uma coisa muito simples. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, que você não tem moral, não tem ética, não é isso. É que, espiritualmente falando, toda a raça humana bandeou, né? Passou para o lado da raça da serpente. Toda a raça humana foi atraído pelas propostas da serpente, e quando pecou, quando se rebelou contra Deus, quando não mais se submeteu a Deus na sua caminhada, na sua jornada, na sua vida, nós fomos condenados debaixo da ira de Deus por causa desse pecado de rebelião. Então todos os atos, todos os gestos que nós fazemos hoje bons, e nós devemos continuar fazendo esses gestos bons, eles são bons para essa vida, mas eles não têm capacidade e potencial sobrenatural para nos trazer salvação eterna. É isso que eu estou querendo dizer para você. Vamos supor que, eu vou exemplificar, vamos supor que eu esteja desempregado e eu lute para conseguir um emprego, é uma batalha, eu lute para conseguir um emprego e eu consigo esse emprego, e por gratidão a Deus por ter conseguido esse emprego, eu começo então a pegar parte daquilo que eu ganho e distribuir aos pobres. É uma coisa louvável, uma coisa boa, eu não estou dizendo para nós não fazermos isso, mas perceba,
Isso vai trazer benefício para você apenas para essa vida. Porque como você continua rebelde, não submisso a Deus e não rendido a Deus, não vencido por Deus na batalha, esses atos significam apenas mais orgulho sobre você, orgulho espiritual. E eles não podem trazer salvação. É por isso que boas obras não salvam, porque as boas obras enaltecem quem nós somos. E por mais que nós digamos aí que não, nós fazemos por causa do nome de Deus e tudo, Deus não pode aceitá-las se elas não estiverem em Cristo Jesus. Então a maneira correta de nós sermos salvos é entendermos que a maior de todas as batalhas, a batalha decisiva sobre a nossa alma, foi vencida por Jesus no Calvário. O ministério de Jesus começa depois desses 40 dias de tentação. Nós olhamos para o texto e vemos Golias afrontando Israel. A batalha é vencida por Jesus porque ele derrota o nosso maior inimigo, né? Os maiores inimigos, o pecado e a morte, que nós não poderíamos destruir. Esse texto, então, aponta espiritualmente para nós, para Cristo, o nosso campeão, aquele que vence por nós. Viva a sua vida, como eu já disse. Aproveite com sabedoria os conselhos que eu vou aplicar aqui agora, de maneira prática para o dia a dia, né? Para nós não esquecermos quem somos e não esquecermos quem Deus é. Isso vai fazer bem para nós, nas vitórias e nas lutas. Mas, acima de tudo, compreenda que você não pode vencer tudo. Que você, sozinho, espiritualmente falando, se você não tiver Cristo como seu campeão, você será derrotado pela morte, a morte eterna, e não receberá salvação. Esse texto aponta para isso, irmãos. Duas raças. A raça dos submissos a Deus, daqueles que serão segundo o coração de Deus, e a raça da serpente, que são duas raças que continuam existindo sobre a face da terra ainda hoje. Ainda hoje há pessoas que vivem por causa de Deus e outras pessoas que vivem por causa dos seus próprios corações rebeldes e orgulhosos. E mesmo que essas pessoas façam coisas boas, elas não podem ser salvas espiritualmente, porque essas coisas boas, por mais grandiosas que sejam diante dos homens, são miúdas, minúsculas e ridículas diante de um Deus que é perfeito. Creia em Cristo. Ele é o campeão enviado por Deus, o único que pode derrotar o gigante da condenação que atormenta todo coração pecador e rebelde do ser humano. Vamos orar para que nós apliquemos de maneira prática, então, o restante da história. Eu espero que você já tenha compreendido o principal, que essa história, como toda a Escritura, aponta para Cristo. A única coisa de verdade que você precisa mais de Jesus do que do próprio ar. Porque se faltar o ar para você e você morrer sem Cristo, não há salvação. E se você tiver Cristo e morrer sem ar, você terá a vida eterna. Cristo é o enviado de Deus, o amado de Deus, aquele que ocuparia o trono para sempre, descendente de Davi, para o nosso benefício e para a nossa salvação. Está passando por dificuldades? Recorra a Cristo. Vença por causa de Cristo. Derrube gigantes, problemas, lutas, porque Jesus está com você, Ele ama você. Está passando por momentos bons? Não deixe o seu coração se tornar orgulhoso. Isso é perigoso para todos nós, seres humanos. Lembre-se sempre a quem é que você deve gratidão, a quem é que você pertence. E exalte o nome dele durante os poucos dias que você tem da sua vida, ou longos dias que você tiver. Jamais se esqueça disso. Foi assim que Davi viveu a vida dele toda. Oremos. Deus querido, te louvamos pela história de Davi e Golias. Te louvamos, ó Deus, porque Jesus um dia enfrentou em obediência a Ti, ó Pai, o inimigo que nós não podíamos enfrentar. Ele derrotou o pecado, nos trouxe perdão. Ele derrotou a morte, nos trouxe salvação, vida eterna, ó Deus. E prometeu, Pai, que estaria conosco todos os dias, até o fim da nossa vida. E Ele cuidaria de nós e dirigiria os nossos passos. E nas nossas vitórias ou derrotas, nos nossos momentos de alegria ou de tristeza, Ele jamais nos abandonaria. Obrigado, Senhor, porque as promessas que foram feitas a Davi, o amado de Deus, também foram feitas, ó Deus, a nós, para que nós fôssemos seus amigos, amigos de Deus, e pudéssemos caminhar a nossa vida toda na plena certeza e confiança de que não vencemos porque planejamos bem a vida. E não deixamos de vencer porque não fazemos planos, mas vencemos e seguimos adiante,
porque o Senhor é fiel e o Senhor nos conduz e o Senhor nos ajuda e abre portas e dá livramentos e está conosco, Senhor, em todo momento da nossa jornada. Obrigado por isso. Perdoe as nossas faltas. Perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós vivemos como se o Senhor não estivesse conosco nos campos de batalha. Perdoe porque muitas vezes falta para nós a confiança que Davi tinha e nós questionamos o Senhor, duvidamos do Senhor, murmuramos contra o Senhor quando as coisas não estão de acordo com o nosso querer, sem percebermos, Deus, que somente o Senhor, na tua grandeza e sabedoria, pode nos conduzir, Senhor, para que cheguemos ao destino final. Coisas que nós sequer conseguimos controlar agora, não conseguimos imaginar como serão na eternidade. Mas nos ensina a confiar em Ti, sobre todas as coisas e em todo o tempo, para que possamos, Pai, viver de uma maneira que engrandeça o Teu nome e mostre às pessoas, ó Deus, que o Senhor é a única salvação. Abençoe meus irmãos, Pai, todos aqueles que estão ouvindo agora essa mensagem nos seus lares, com as suas famílias, para que nas suas lutas, dilemas e enfrentando os seus gigantes e os seus problemas, eles possam sempre, ó Deus, como Davi, saber quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor pode e faz. Em nome de Jesus que eu te agradeço e oro. Amém. Irmãos, então tem algumas coisas que eu quero aplicar de maneira bem prática, olhando para a história. Você pode ler a história toda aí depois. A principal delas, eu já disse, é a respeito de Jesus e da obra que só ele podia fazer e fez. Mas tem algumas coisas que eu quero destacar aqui agora para aplicar para você e para mim, quando nós estivermos em lutas e em dificuldades. A primeira delas que eu quero que você guarde. Se você vive em obediência ao Pai, assim como Davi obedeceu o pai dele e foi levar ali aqueles mantimentos aos seus irmãos no campo de batalha, se você vive em obediência ao Pai, não existem acasos ou coincidências. Perceba, esse menino não acordou naquele dia e disse assim no seu coração, ai, que vontade de ser rei, né? Deixa eu sair por aqui e ver como que eu consigo me tornar rei. Isso não passou pela cabeça daquele menino. Ele foi levar queijos e mel, né, e farinhas ali aos seus irmãos. É assim que quem vive em obediência ao Pai eterno, né, consegue as coisas. Nós estamos vivendo ali, quando vê num dia ordinário, num dia normal, Deus abre uma porta e a gente fica assim, ué, como assim, né? Como Deus me livrou? Como isso aconteceu? É um acaso? É uma coincidência? Não, não existe acaso e coincidência para quem vive em obediência ao Pai. Tudo que acontece na nossa vida, desde que nós acordamos até o momento que nós vamos nos deitar, a vida é dirigida pelo nosso Deus se nós estamos vivendo em obediência a Ele. Até mesmo as dificuldades, até mesmo os desafios, as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jamais se esqueça disso. Eu sei que tem dias na nossa vida que, né, o acaso e a coincidência vai parecer que está ganhando, né? Vai parecer que isso aqui aconteceu, não tem nada a ver, né? Eu estou precisando daquilo, parece que Deus fez isso, e a gente não vai conseguir compreender o nosso destino. É isso que eu disse no começo. Nós não devemos viver a vida sem planejá-la, mas nós jamais devemos imaginar que são os nossos planos que governam. Porque olha essa história. Você acorda num dia, vai obedecer seu pai, levar mantimentos ali num lugar e vai dar um gigantesco passo para se tornar o rei de Israel. O rei mais famoso, né? O rei mais conhecido de toda a história. Dá para imaginar alguma coisa assim? Não. Nem você e eu conseguiremos imaginar, né? Quando as coisas acontecem de bom para nós, quando Deus nos livra. É assim, às vezes a gente olha do futuro para o passado na nossa vida e fala, puxa vida, aquela vez eu estava achando que era o fim, né? Estava achando que não tinha jeito, e olha onde eu estou agora, né? Deus me sustentou. Essa é a beleza de viver com Deus. E o que eu estou fazendo aqui é adiantando, né? Eu estou falando como se fosse do futuro, como se fosse o escritor do livro de 1 Samuel, né? Ou como alguém que já viveu um pouquinho, já vivi meio século, né? 50 anos eu fiz esse ano com a graça de Deus, dizendo para você, olhe para trás para a sua vida, veja aqueles momentos que pareciam acaso, coincidência, e veja onde Deus te trouxe agora. Eles não eram acaso e coincidência. Não existe acaso e coincidência para quem vive em obediência a Deus. Viva em obediência a Deus. Viva submisso a Deus. E você vai ver no futuro como Deus conduziu de maneira maravilhosa a sua vida. Tem mais, né? Olhando para a história, eu também aprendo que Deus pode usar tanto os desafios como as ameaças, né? Para nos tornar naquilo que Ele quer.
Perceba, muito mais importante do que nós vivermos essa vida aqui apenas de maneira vitoriosa, celebrados por todos os homens, né? Como aquele que realiza, aquele que faz. Coisas tão fugazes aí que a maioria dos homens buscam, né? Fama, renome. Mesmo que nós vivêssemos assim, adiantaria se no fim nós não fôssemos aquilo que Deus quer que nós sejamos e Ele nos rejeitasse eternamente? Porque é isso que vai acontecer. Se você olhar para Mateus 24, né, capítulo 24 até 27, ali no sermão apocalíptico de Jesus, ele narra exatamente isso. Muitas pessoas vão chegar para Jesus e dizer, não, em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo, eu fiz grandes coisas, eu sou conhecido aqui. E Jesus vai olhar para essas pessoas e dizer, apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Vocês não lutaram para serem o que eu queria que vocês fossem. Vocês lutaram para ser conhecidos e reconhecidos pelos homens. E Deus não reparte a glória dele com ninguém. Esse é o problema com as boas obras que eu já alertei você. Então, Deus ele pode usar tanto os desafios como as ameaças para nos tornar naquilo que ele quer. Perceba no texto. Davi vai, sem armaduras, com as pedrinhas na mão, sendo aquilo que ele sempre foi. Né? Era aquilo que ele era. Quando não tinha ninguém olhando lá no deserto, era aquilo que ele era diante de Deus. Aquela coragem, aquela sabedoria de saber... Deus é meu Deus, ele me livrou do leão, ele me levou do urso, ele vai livrar também. Davi não se exibe, né, diante daqueles exércitos. Ele vai humilde, como ele sempre foi, sabendo que é Deus que vence. Ele diz isso para o filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra você como eu sempre vou diante dos desafios, das ameaças, em nome do meu Deus, e é por causa dele que eu vou vencer, e é por causa dele que eu vou fazer o que você me ameaçou. Eu acho maravilhoso isso do texto. E é assim, irmãos, que nós podemos viver. Sabendo sempre que quando nos ameaçarem, nos desafiarem, ou a vida nos ameaçar e nos desafiar, é apenas a mão de Deus trabalhando para que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Preste mais atenção naquilo que Deus quer que você seja, do que nas ameaças e desafios que você enfrenta. Foi isso que Davi fez. Ele não estava muito nem aí para quem era aquele gigante, quantos dias fazia que ele estava lá, se ele era treinado ou não desde a mocidade, ele não estava nem aí para isso. Ele estava preocupado em que Deus olhasse para ele e soubesse que ele era aquele menino ruivo, de boa aparência, mas que confiava em Deus, que sabia quem Deus era. Quando nós olhamos para os salmos que Davi compôs, irmãos, é isso que vem da alma de Davi. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e assim vai. E em cada salmo de Davi que você lê, estando ele numa caverna escondida ou em fuga, você vai ver que ele jamais se esquecia de quem era esse Deus. E a importância que Davi dava era que Deus soubesse quem ele era diante dele. Você quer ser mais conhecido pelos homens ou por Deus? Saul foi rejeitado porque quis ser mais conhecido pelos homens do que pelo próprio Deus. Davi não. Davi olhava para os desafios e ameaças e entendia. É a mão de Deus me tornando em quem Ele quer que eu seja. Deus vai trabalhar através de nós, mas muito mais importante é o trabalho que Ele faz em cada um de nós. Outra coisa que eu aprendo e quero aplicar para você aqui olhando para a extensão dessa história. Diante das lutas, preocupe-se mais com o nome do seu Deus do que com a imagem que os outros têm a seu respeito. Quando nós olhamos para o texto, aquele homem que era o mais alto e o mais bonito acima das multidões e que foi escolhido rei por causa disso, ele deve estar todo enrolado com essa situação. Porque se ele tenta manter essa imagem que criaram dele, ele vai ter que enfrentar o Golias. E cá entre nós, ele não estava nem um pouco a fim de enfrentar o Golias. Ele seria derrotado certamente. Então ele tem que estragar a sua imagem diante das pessoas e mostrar quem ele realmente é, um covarde, e ver um menino que confia em Deus, né? E que luta pelo nome do seu Deus, derrotar aquilo que ele sabia que não podia derrotar. Sabe qual é o problema com muitas pessoas? Elas passam a vida tentando criar uma imagem para os outros, mas não se preocupam com o nome de Deus. Você e eu, nós devemos, diante das lutas, preocupações, né, e dificuldades, nos preocupar mais com o nome do nosso Deus. Não se preocupe tanto com o que as pessoas pensam de você, né? Não se preocupe tanto se você é honesto, né? Eu não estou dizendo aqui para ninguém ser imoral, não é isso, né?
Mas não se preocupe tanto em criar uma imagem, uma aparência para que as pessoas fiquem olhando para você, aí louvando você. Esqueça isso. Isso não traz sentido à vida, não traz felicidade. Nós sempre vamos nos decepcionar com as pessoas. Olhe para o texto. Os irmãos de Davi, ao invés de incentivá-lo, puxa vida, irmão, que bom que você veio nos servir, nos trazer mantimentos e agora ainda quer enfrentar o gigante que nós não temos coragem de enfrentar. Não, eles zombam de Davi, eles criticam Davi. O rei, a mesma coisa. E provavelmente muitas pessoas que estavam ali. Que isso, esse menino vai enfrentar o gigante, que coisa ridícula, nós vamos passar vergonha ali. E Davi não estava nem aí para isso. Ele estava preocupado com o nome do Deus dele. No final dessa história, irmãos, porque Jesus derrotou nossos maiores inimigos na cruz, a Bíblia diz que ele vem buscar esse povo, que é propriedade exclusiva dele, nação santa. Nós temos que estar entre essas pessoas. Por causa de Jesus, nós somos inseridos nessa nação, nessa família, que é a igreja, que é o povo dele. E todos aqueles que estão nessa família, nessa nação, vivem para a glória de Deus. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não vivemos mais para nos tornar conhecidos, para que as pessoas olhem para nós e tenham uma boa imagem a nosso respeito. Nós vivemos para que o nome de Deus seja reconhecido e engrandecido em tudo o que nós fizermos. Se nós estivermos num leito de hospital morrendo com dores, o nome de Deus tem que estar sobre nós e sendo exaltado. Se um médico vier e nos aplicar uma injeção que tira a nossa dor, antes de louvarmos ao médico e agradecermos a ele, nós temos que saber que foi o nosso Deus que deu capacidade àquele médico, ao cientista que descobriu a medicação. E na vitória ou na alegria, nós sempre vamos exaltar primeiro o nome de Deus. Quando nós estivermos bem em momentos de churrasco, dominicais, nós vamos lembrar quem foi que nos deu aquele alimento para comer. É assim que a raça, a nação que pertence a Deus vive, para glorificar o nome dele em todas as coisas. Foi assim que Davi viveu, nas cavernas e nos palácios, sem se esquecer do nome desse Deus. Aprenda isso. E você vai ser mais feliz nessa vida e por toda a eternidade. Eu aprendo também que Deus, ele pode usar o que você tem. Não fique pensando que Deus precisa de muito recurso para livrar você, abençoar você, ou para levar você às vitórias que você precisa. Olha esse menino. Ele vai no riacho e pega 5 pedras para garantir-se ali, né? Para garantir, se ele errasse uma, tivesse mais pedras. Ele vai acertar de primeira. Ele vai encravar uma pedra na testa ali do gigante e ele vai tombar e vai morrer. Mas ele vai usar o que ele tem. Ele não precisava de outras coisas que outras pessoas tinham. Armaduras douradas como Saul tinha, não. Deus podia ajudá-lo com aquilo que ele tem. Se você tem ensino médio, é com o ensino médio que Deus pode te ajudar. Se você não tem nem ensino médio, é sem ensino médio. Não estou dizendo para você não estudar, não. Eu amo estudar e incentivo você a estudar. Mas o que eu quero dizer para você é que não é o seu diploma, não é o seu dinheiro, não são os seus amigos que socorrem você. É Deus que nos dirige, é Deus que nos governa. E nós precisamos entender isso. Com o que nós temos em mãos, Deus pode nos abençoar. E Ele vai usar o que nós temos. Mas também, Deus pode usar até o que nós não temos. Davi não tinha armadura, ele só tinha pedras. Mas até isso foi melhor para ele se desviar dos dardos, das espadadas, né? Essa desenvoltura o gigante não tinha. Então Deus ele pode usar até o que nós não temos. Davi não tinha treino em arte de guerra. E daí? Nós também não temos muita coisa. E nem por isso Deus é impedido de agir na sabedoria e na soberania dele. Deus é Deus e ele faz o que ele quiser. E ele governa a nossa vida e nos põe onde ele quiser. Desde que nós não nos esqueçamos quem ele é e para que nós somos colocados nesses lugares. Deus vai nos abençoar, né? Nós tendo alguma coisa ou não tendo alguma coisa. Ele pode e ele vai nos abençoar. Mas preste atenção. Ele não pode usar ninguém cheio de si mesmo. Davi sabia disso. E é por isso que ele, na narrativa diante do gigante, ou diante de Saul, ou diante dos homens do exército, a conversa dele foi sempre a mesma. Não sou eu que vou derrotar o gigante.
É o meu Deus que me livrou do leão, o meu Deus que me livrou do urso, o meu Deus que vai me livrar dele. É o meu Deus, não sou eu. Deus pode abençoar pessoas que têm ou não recursos. Deus pode livrar e abençoar você, tendo você ou não treinamento, diploma, amigo, dinheiro, mas ele não pode usar pessoas cheias de si mesmo. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele era vazio de si e queria sempre se encher desse Deus. Aprenda isso. E eu escolhi, como Davi escolheu 5 pedras, apenas 5 aplicações. É lógico, o texto é riquíssimo e tem muito mais coisas para nós aprendermos. Mas eu escolhi apenas 5 delas e eu encerro então dizendo o seguinte. A quinta aplicação para nós. Que nos vales e montanhas, nos períodos de dificuldade ou de vitória, né, simbolizados aí no texto e na nossa vida, que você seja reconhecido por lembrar-se do que Deus já fez e por saber quem Ele é. Que no fim da sua jornada, seja ela curta ou longa, no fim da sua vida, que as pessoas que estiverem à sua volta, né? No meu caso, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, né? Minhas ovelhinhas mais novas, meus parentes, seja lá quem estiver ao meu lado quando eu for partir, que essas pessoas olhem para mim e reconheçam em mim alguém que viveu sabendo o que Deus já fez, sempre grato, sempre exaltando o nome de Deus. O meu Deus me livrou do leão, Ele me livrou do urso, Ele me deu um casamento, Ele me deu um diploma, Ele me abençoou, Ele me curou, Ele me deu amigos, Ele me deu uma igreja, Ele. Que eu seja reconhecido no fim da minha história, no fim da minha vida, por ser alguém que sempre disse para os outros o que Deus fez. Era isso que Davi fazia. Mas também, né, que no fim da minha história, eu possa ter a graça que Davi teve e que tantos servos de Deus tiveram na sua vida, de morrer sabendo quem Deus é. Que eu não me esqueça disso, por causa dos momentos bons e por causa dos momentos ruins. Nem nas montanhas, nem nos vales, que eu não desperdice a minha vida, que no fim dela eu me lembre, além daquilo que Deus fez, por todas as coisas eu seja grato, mas que eu morra sabendo muito e cada dia mais quem esse Deus é. Porque quando eu me encontrar com Ele na eternidade, quando eu puder olhar, abraçar o seu Filho Jesus, que eu tenha vivido uma história com Ele aqui, nos dias da minha vida. Sejam eles poucos ou muitos, que eu aproveite o tempo, menos com os meus planos, olhando para essa história de Davi entendendo. Não adianta muito planejar, eu preciso planejar, mas não são os meus planos que me garantem vitória, é Deus que conduz a minha jornada. E independente de como seja a minha jornada, esse Deus sempre vai estar comigo. Esse Jesus que é representado nessa história, ele vai dizer pouco tempo antes de se apartar dos discípulos para a glória eterna, até o seu retorno, né? Ele vai dizer, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter gigantes, vocês vão ter dificuldades, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e porque eu venci, vocês também vencerão. E ele vai dizer então, eu estarei com vocês todos os dias, entre leões e ursos e gigantes, todos os dias, até o fim da vossa vida. Que Deus te abençoe e que você jamais se esqueça disso. E que a graça dele te conduza em meio às batalhas e te dê a vitória, com a suficiência dele e não com aquilo que você pensa ou acha que tem ou que pode ter. Que Deus te abençoe e que seja uma semana de luta e de vitória para você, em nome de Jesus. Amém.